Bom, continuando, pessoal, essa aqui é a estrutura básica, né, do nosso sistema. Então eu vou simular, eu vou compilar aqui, certo? Mais uma vez. E eu vou simular como que os dados estão trafegando nesse sistema. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque o que eu vou explicar aqui vocês vão usar para fazer a prova. E a prova vai ser a mesma nota do trabalho, vai ser prova e trabalho junto, né? Então a gente tem aqui esse menu, certo? O primeiro arquivo que é chamado é o index.jsp, certo? O servidor vai procurar um arquivo index.html, nesse caso Java vai procurar um index.jsp. Se fosse um servidor Apache rodando PHP, seria um arquivo index.php e assim por diante. Então esse aqui está o nosso index.jsp, certo? Aqui, ó, eu vejo que eu tenho código Java, certo? Eu vou explicar cada um dessas linhas de código, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa linha 117 aqui, que é o seguinte, aqui ele faz um include. Lembra quando eu estava falando sobre JSP? A gente tem diretiva, scripts, etc. Então, a gente tem esse JSP include, que basicamente ele inclui uma outra página dentro dessa aqui, ó, certo? Dentro dessa aqui. Então, eu estou incluindo uma página JSP que vai ser incorporada dentro desse index.php dinamicamente. Ó, eu estou fazendo o seguinte, ó. Esse JSP include, ele tem um atributo chamado page, e nesse atributo eu passo qual que é o caminho, um path, o caminho do arquivo JSP que eu quero incluir. Nesse caso aqui, ó, é o view barra algum conteúdo, ou seja, é esse carinha aqui, ó, view, certo, barra o conteúdo, certo? Se é user, se é create, list, update, etc. Ok? Então, é o seguinte, quando eu executo esse código aqui, ó, eu vou verificar esse if, certo? If, eu vou explicar como que esses dados estão vindo, mas if request.getAtributo page diferente de nulo, ele vai entrar aqui. Por quê? Porque essa variável aqui, ó, pageContent, ela vai receber o valor que está vindo no request, certo? E aqui eu incluo ela dinamicamente. Se for nulo, ele não vai entrar no if e não vai imprimir nada, não vai imprimir nada na tela. É o que acontece aqui, ó. Esse aqui é um index sem nada, porque ele chegou aqui no if, é a primeira vez que eu estou executando o meu sistema. Essa variável request, ela está vazia, ela não tem nada nela, certo? Essa variável request aqui, o getAttributeMessage, também não tem nada nela, porque é a primeira vez que está sendo executado. Então ele não vai entrar nesse if, depois eu vou explicar em que situações que ele vai entrar nesse if. Pulou esse if, ele também não vai entrar nesse if, então ele imprime apenas o index.jsp puro. Aqui eu estou fazendo alguns imports, tá vendo, pessoal? Que eu expliquei lá na aula quando eu estava falando sobre JSP. Eu vou usar alguns pacotes Java, né? String, ArrayList, Message. Né? Aqui eu estou definindo o encoding da página, certo? Então isso aí a gente coloca lá em cima, são diretivas JSP. Então eu executei, tá aqui, não aconteceu nada. Só que se eu vir aqui, ó, clicar no cadastro usuário, ele vai aparecer um link, certo? Novo usuário e listar usuário. Esse link está aqui, ó. Ó. Novo usuário e listar usuário. Quando eu clico aqui em novo usuário, olha só o que acontece. Eu estou chamando aqui uma URL. Eu estou chamando o user controller, interrogação, action igual a create. O que é essa interrogação aqui? Significa dizer que, primeiro, aqui, eu vou falar qual que é o servlet. Qual que é o servlet que vai ser responsável por
tratar essa requisição. Nesse caso, qual que é, pensando na arquitetura MVC, qual é o controlador que vai dar seguimento a essa requisição, certo? Então, primeira coisa, o nome do servlet. Eu estou chamando aqui direto pelo nome da classe. Eu defini que esse servlet vai se chamar user controller, certo? Se eu abrir o arquivo aqui, ó, user controller, eu vou ver que é um servlet, ó, user controller extends HTTP servlet. É um servlet. Mas eu defini ele como user controller. Eu poderia dar outro nome? Poderia. Como? Eu poderia abrir aqui o meu web.xml e estou definindo aqui, ó, servlet name user controller, qual é a classe desse servlet e o nome que eu vou chamar na URL. Então aqui eu poderia colocar hello. Então, ao chamar o user controller, eu poderia vir aqui, ó, e chamar simplesmente hello, certo? Não vou fazer isso para ficar tudo padrão, ok? Bom, então eu estou chamando o servlet user controller e estou passando alguns parâmetros para ele. Ó, toda vez que eu coloco uma interrogação na URL, eu estou falando que após essa interrogação eu vou ter um conjunto de atributos valores. Um conjunto de atributos valores que vão ser passados para o meu controller, certo? Aqui eu poderia passar vários atributos e valores, ó. Atributo action, valor create. Se eu quisesse passar mais, eu colocaria action e, por exemplo, section igual a, sei lá, qualquer coisa. Entendeu? E vários. E comercial e continuo falando e continuo passando. Então, primeiro, interrogação. Depois da interrogação, vou passar uma lista de atributos valores, certo? Cada conjunto de atributos valores é separado por um e comercial. É um end, né? E comercial, e vou passando. Posso ter inúmeros atributos valores sendo passados para a URL. São parâmetros que eu estou passando para o meu servlet ou para o servidor sobre a minha requisição. Qual o limite disso? 256 caracteres, certo? Aqui eu estou passando então, ó, user controller e action igual a create. Então, esse código vai ser chamado, vai para onde? Esse código vai para o meu user controller. Então, ele veio aqui para o meu user controller. Basicamente, pessoal, são dois métodos HTTP que a gente utiliza aqui, certo? Que eu já expliquei lá atrás. É o GET ou POST, certo? O servlet, ele tem um método chamado service, certo? Que ele vai tratar qualquer requisição, seja ela GET ou seja ela POST, certo? Porém, o HTTP Servlet tem dois métodos, por isso que eu estou dando um override aqui, eu estou sobrescrevendo dois métodos da classe PyHTTP Servlet, que é o do GET e o do POST. Por default, ele recebe um objeto request e um objeto response, certo? Mais uma vez, eu não chamo explicitamente essa função do get, eu não dou explicitamente um new user controller, nem chamo explicitamente o método do get. Essas chamadas são feitas pelo container Java, certo? Então, quando eu inicializo o servidor, ele já vai instanciar um servlet e deixar como se fosse um serviço rodando lá na memória, certo? E quando houver uma requisição ao controlador user, aí sim ele vai receber essa requisição, mas o objeto já está instanciado e o user controller já está instanciado, certo? Se for uma requisição GET, o método do GET vai ser chamado. Se for uma requisição POST, o método do POST vai ser chamado automaticamente, pessoal. Vai ser chamado automaticamente, certo? Automaticamente. Então,
Eu pergunto para vocês, essa requisição aqui é via GET ou via POST? Obviamente é via GET, né? Porque POST ela vai uma mensagem encapsulada dentro do formulário, né? Aqui eu estou passando simplesmente uma URL, ó. Isso me caracteriza uma requisição GET. Então, se eu clicar aqui, ó, novo usuário, olha só o que vai acontecer. Vai me apresentar o formulário de cadastro de usuário, certo? Olha lá. O que acontece aqui? Cliquei em novo usuário, vai ser chamado user controller. Como é uma aquisição GET, vai entrar aqui, ó. Então, eu uso o objeto request, que já está instanciado, para pegar os parâmetros da requisição. Então, eu tenho esse método aqui, getParameter, para pegar o atributo que eu desejo. E aqui eu passo o nome do atributo. Estou querendo pegar o parâmetro action. Olha só, se eu voltar aqui, eu vou ver que o parâmetro que eu estou passando é o action. Então, eu estou pegando aqui, certo? O parâmetro action e jogando na string action. Eu instancio aqui um objeto da classe UserDAO, que eu vou explicar como que ela é implementada, certo? Mas eu criei aqui. E eu faço um switch action dessa linha que eu peguei aqui, ó. Case, caso seja create, entra aqui. Caso seja update, entra aqui. Caso seja list, entra aqui. Então, nesse caso, vai entrar em qual situação? No case create. Olha só, então, o que eu faço? Eu dou um request, eu não vou dar um get parâmetro, eu vou dar um set attribute. Eu estou setando o atributo, o nome do atributo é page e a string é user/create.jsp. Então eu estou atribuindo essa string user/create.jsp nesse atributo aqui, ó, page, certo? E aí ele vai sair, vai dar um break, vai sair do switch. E aqui, ó, eu tenho um objeto do tipo requestDispatcher que ele vai despachar a requisição, certo? Então eu chamo um objeto chamado view e faço request.getRequestDispatcher. Eu estou setando aqui qual que vai ser o despacho e estou passando o index.jsp. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou setando a minha view, certo? Com o endereço ou o arquivo que eu vou despachar a requisição, certo? E aqui eu chamo o método view.forward. Aqui eu estou de fato enviando os dados, certo? Aqui eu seto onde que vai ser despachado a requisição e aqui eu dou um forward que é tipo segue, próximo, né? E eu vou enviar essa solicitação, passando o request e o response. Então, fazendo isso, eu estou voltando para onde? Para o index.jsp. Então ele vai chamar de novo o index.jsp. Vai chamar, vai executar tudo isso aqui. Nesse if, ele não vai entrar porque eu não setei nenhum atributo chamado message. Certo? E aqui, ele vai entrar. Por quê? Porque lembra que eu setei aqui, ó, essa string user/create.jsp nesse atributo page, aqui ele vai verificar, o page já não é mais nulo, ele vai pegar o conteúdo desse atributo, ó, request.getAttributePage to string, converto para string, não é nulo, vai entrar aqui e vai incluir o quê? Dentro do index vai incluir o page content. Qual que é esse page content aqui? É o user/create.jsp. Então ele vai incluir o view/user.jsp, que vai ser justamente esse cara aqui, ó, create.jsp. Por isso que ele incluiu aqui, ó, cadastro de usuário. Aqui eu tenho um formulário. Eu só tenho um campo para simplificar, um campo de e-mail aqui, ó, que eu defino um name aqui, tá vendo? Através desse name, eu consigo recuperar essa informação lá no meu servidor, no meu servlet, lá no meu controller.
e aqui um botão de Submit. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu preencher esses dados e clicar em Submit, eu estou enviando esses dados via método POST para Action User Controller, interrogação Action Create. Opa, agora eu vou chamar aqui o meu controller, só que ao invés de entrar no método do get, ele vai entrar agora no método do post, certo? Aqui eu inicializo, pego o parâmetro, action. Aqui eu pego o ID no caso da edição, eu vou explicar a edição daqui a pouco, mas no caso da edição eu vou pegar o ID. Nesse caso aqui da criação eu não tenho o ID ainda do banco. E assim por diante. E aqui eu tenho o switch. Switch, create, é o meu caso, né? Estou criando. Então eu vou pegar request.getParameter e-mail, ou seja, estou pegando esse e-mail aqui, ó, certo? Estou criando um objeto do tipo user, que eu vou encontrar aqui, ó, no meu model, vou lá, user.java, tá vendo? Basicamente é os atributos e os get e os setters, certo? O int id, um string e-mail. Eu tenho get e-mail, set e-mail, get id, set id. Então eu crio aqui um new user, eu seto o e-mail, user.setEmail, com o e-mail que eu estou recebendo da requisição. If id igual a null, ou seja, se eu não tenho um id ainda, que é o meu caso, eu vou entrar aqui. Se não, é porque eu estou fazendo uma edição. Eu vou explicar como que funciona a edição. Caso eu entre aqui, eu vou dar um userdao.create e vou passar o usuário. Ou seja, estou criando ou inserindo esse usuário no banco de dados. E aqui, pessoal, eu estou usando uma classe só para exibir as imagens na tela, certo? Em Web 2, quando a gente vê padrão de projeto, a gente vai explicar qual padrão que está sendo implementado nessa classe message, mas basicamente ela implementa um padrão singleton, onde eu insiro mensagens na tela e nesse código aqui, ó, nesse if aqui, eu imprimo essas mensagens que são inseridas nesse array list aí de message. Então, vocês não precisam se atentar a esses detalhes aqui. Se você tiver curiosidade, pode dar uma olhada. Esse código está pronto, vocês não vão precisar implementar isso, apenas utilizar. Então, sempre que você quiser inserir mensagem na tela, basta fazer isso aqui, ó. Message, add message ou add warning. Message é uma mensagem verde, add warning é uma mensagem de erro, certo? Então, se eu vim aqui no userdao.create, eu vou abrir aqui o meu userdao, certo? O construtor dela vai me retornar uma requisição, vai me retornar uma conexão com o banco de dados, diz.connection, certo? E eu tenho aqui, ó, o create. O create basicamente vai fazer o quê? Vai jogar um SQL vai executar um SQL. Então aqui estou definindo um string, ó, insert into user, valor e-mail, na tabela, na coluna e-mail, e o valor eu estou passando aqui, certo? Obviamente, isso é código, esses códigos de execução você não vai precisar decorar todos eles, né? Vai estar amplamente utilizado aqui no sistema, basta você copiar, colar ou reutilizar. Eu preparo o statement, né? Preparo esse SQL para ser executado. Então, coloco aqui, ó, this.connection.prepare statement, passando o SQL, e eu estou falando que eu quero que o que foi inserido, o item que foi inserido, que essa função me retorne a chave, o ID gerado, certo? O ID gerado no autoincremente. E aqui eu pego o statement e executo, execute update. E aqui eu executo o create, certo? Essa é como funciona o create, e agora eu vou mostrar como funciona
o update e os outros.